Olá, muito boa noite a todos vocês que chegam para participar de mais um estudo bíblico transmitido aqui do nosso humilde lar. Na medida em que vocês forem aparecendo, surgindo aqui no tablet, no celular, aí nós vamos comentando vocês nominalmente, como a gente normalmente faz, tá bom? Deixa eu só dar uma atualizada aqui. E aí sim a gente vai acompanhando os que vão entrando e participando. Pronto, ok. Agora foi. Boa noite para todos, sejam bem-vindos. Mais uma Claudemir quinta-feira. já entrou, boa noite, Claudemir. Deixa eu ver. Bom, vamos cantando enquanto o pessoal vai chegando. Claudemir, Dona Zilda, boa noite a vocês. E os demais que vão chegando aí, na medida que forem entrando, a gente vai cumprimentando os irmãos, tá bom? Dá uma boa noite. Interaja, participe, faça perguntas, né? E nós vamos assim identificando vocês. Tem gente que não aparece para nós na live porque não se pronuncia, né? Então, eu sei que tem mais gente aí, mas dá um alô, um olá e aí nós vamos falar com você, tá bom? A Beth, a Dona Alvina, boa noite. E vamos lá, vamos cantar, né? Boa noite para vocês. Vamos estarmos aqui juntos, mais uma quinta-feira para ouvirmos a palavra do Senhor, ouvir aquilo que Ele tem para nos dizer. Dê uma boa noite e interaja também, né? Muito bom quando há interação durante o estudo, alguma coisa para acrescentar, alguma dúvida, né? Então, vamos juntos, enquanto os irmãos vão se conectando, vão dando aí o seu olá, boa noite. Vamos cantar, nós aqui da nossa casa, você aí da sua, vamos adorar a Deus, louvando a Ele, dizendo que não existe nada melhor do que tê-lo como nosso amigo, só Ele que pode nos dar paz no coração, uma comunhão constante, a gente consegue viver uma vida muito feliz. Lisbeth, Ronieres, Luzia, Celso Couto, é o seu celular, amor. É aqui, minha filha, dá um mudo aqui, amor. Coloca um mudo no celular da mamãe. Não existe nada melhor que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração,
cumprimentar ainda, bom, a Luzia está na casa da Neire, então espero que a Neire já apareceu aqui. Boa noite para Neire, Dona Irene, boa noite para o Celso Couto, para o Noel, Sidoca, Ariane, Elaine, o Ismael, boa noite Ismael e Ana, boa noite Joaninha. Espero que tudo tenha ido bem lá com a Irene, sua irmã, viu? Não esqueci de orar por ela não, viu, Joaninha? Boa noite também, a Elaine entrou em outra página. Boa noite mais uma vez, Elaine. E a Wanda Campanhã, é a irmã da Lídia. É, Wanda e o Paulo. Boa noite. Alguém deu parabéns para você, é o Celso. Já? Opa, antecipado. É amanhã, mas tudo bem, né? Obrigada pelos parabéns. Tá certo, vamos lá, gente. Vamos fazer uma oração e vamos pedir a Deus que nos abençoe no estudo desta noite. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te rendemos por esta noite e pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a Tua Palavra. Fala ao nosso coração, seja com cada vida, Senhor, que se une a nós na noite de hoje, falando, Senhor Deus, edificando, transformando, consolando, encorajando, fortalecendo, fazendo tudo, Senhor Deus, para promover a glorificação do Teu nome e a santificação do Teu povo. Tem misericórdia, nós imploramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de nós entrarmos no estudo bíblico desta noite, nós vamos passar ao que nós normalmente temos feito, que é o texto bíblico que nos tem sido dado para memorizar. Então, amor, por favor. Muito bem, irmãos. Essa semana nós separamos aí a história de Samuel, né? Um trecho aí da história, que está lá em 1 Samuel, capítulo 16, 1 Samuel 16, versículo 7. Então, abram as suas Bíblias, 1 Samuel, capítulo 16, o versículo 7, a parte B do versículo 7, tá? Então, vamos todos em uma só voz, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, a parte B. Todos juntos, vamos lá? Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém, Senhor, o coração. Mais uma vez, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém, Senhor, o coração. 1 Samuel 16, 7. É isso aí. Muito bem, na escola dominical nós voltaremos a esse texto de 1 Samuel, né? Vamos aí fazer uma leitura deste capítulo, mas aí eu recomendo a você, se você não conhece a história de Samuel, né, esse grande juiz, grande profeta de Deus, não deixe de conhecer, dá uma lida, né, no livro, para você conhecer como Deus usou a vida de Samuel, mesmo sendo tão pequenino, Deus pôde usar a vida de Samuel, ele foi usado por Deus para fazer tantas coisas, né? E esse texto fala muito ao meu coração. Muito bem, nós vamos ao texto de hoje, meus irmãos. Nós não concluímos, você sabe, o estudo que trata de ansiedade, né? Então começamos na semana passada, demos mais uma passada no domingo à noite e hoje nós vamos retomar para concluir agora a parte final deste estudo. Lembrando ainda, a Márcia fez menção de domingo. Domingo nós temos irmãos aqui da igreja, não se esqueçam o almoço comunitário, hein? Temos o evangelismo depois da escola dominical e logo após esta distribuição de literaturas e tal, nós vamos estar juntos para o nosso almoço. Eu dei boa noite para o Macedo, para o presbítero Osmar, acho que dei boa noite para essa turma toda aí, não é? Maria de Jesus. Dona Maria de Jesus. Então, gente, se eu não mencionei o seu nome, me perdoe. O Ronieres. O Ronieres eu já cumprimentei, lembra que eu cumprimentei. Bom, abra sua Bíblia aí em Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, no capítulo 6, tá? E nós vamos ler aí
do versículo 25 ao versículo 34. Conseguiu abrir aí? Está com a sua Bíblia na mão? Então, vamos lá, olha. Mateus 6, 25 a 34. Então, se você tiver alguma dúvida, repito, escreva. Quiser participar, escreva. E aí a Márcia, que está aqui atenta, vai me dar uma luz aqui, vai me ajudar falando da sua interação, tá bom? Boa noite a Vânia, boa noite ao Valdir, e a todos os que estão entrando aí. Gente, daqui para frente agora, vamos ao nosso estudo de hoje, tá bom? Então o texto diz assim, repito, Mateus 6, coloque aí nos comentários, por favor, Mateus 6, 25 a 34. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Esta é a parte que vamos destacar hoje na parte final deste estudo, tá, gente? É a parte B do versículo 25. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? E então Jesus convida: observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Amor, leia, por favor, aqui do 30 ao 34 para mim. Obrigado. Mateus 6, 30 a 34, que diz: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé, portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Muito bem. Vamos fazer mais uma oração. Senhor nosso Deus, Pai bendito, abra nosso entendimento, ilumina nossa mente e coração para receber a Tua palavra com humildade e, a Deus, disposição para praticar o que nós temos aprendido. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, antes de... A Joaninha fez uma pergunta, ela já respondeu que a sua irmã Irene fez a cirurgia hoje, está passando bem. E a Gabi também entrou aqui, está dizendo que o vídeo para ela está travando muito. Talvez não consiga assistir. É uma pena aí, Gabi. Tenta usar o 4G, que é o recurso que nós temos aqui quando a coisa não flui muito não, viu, Gabi? Muito bem, vamos lá então. Coloque aí para mim, por favor, amor, que este é o quarto ponto da nossa dissertação. E ele fala sobre a importância da vida e do corpo, tá, gente? A importância da vida e do corpo. Então, a primeira razão que Jesus nos dá para não vivermos ansiosos aqui é colocada nessa forma de pergunta, como eu falei, a parte B do versículo 25, né? Que é o primeiro versículo que nós lemos aí. Pergunta Jesus pergunta: não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Agora quem pergunta sou eu, não é? O que é que Jesus quis dizer com isto? É como se Cristo estivesse dizendo assim: parem de pensar com o que vocês têm se preocupado e ficado ansiosos. Parem com isso. Quem é que lhes deu a vida? Disse Jesus. De onde ela veio?
Isso foi dito logo em seguida, não é? A resposta é dada desta forma, que a vida é uma dádiva de Deus. E o homem, né, você, eu, qualquer outro ser humano, é incapaz de criar a vida. Alguns ateus, né, ou pessoas que não compreendem muito bem o modo como Deus governa a história, o ser humano. Alguns acham que dar à luz um filho é como se a pessoa estivesse criando uma pessoa. Não é assim, vocês sabem, todo mundo sabe que não funciona desta forma. A criação ocorreu em um momento só. O que nós estamos fazendo agora é dar prosseguimento àquilo que já foi estabelecido por Deus, de uma vez por todas. Então, gerar um filho no ventre não é criar uma vida, não é trazer à existência uma vida. Quem faz isto sempre é Deus. Não é? Porque se dependesse da vontade humana, então nós daríamos todos os traços para o filho que a mãe está gerando no ventre. Não é assim? Se ela fosse responsável por criar um novo ser humano. Então ela ditaria a cor dos cabelos, o tipo de cabelo, dos olhos, da pele, né, o seu porte, seus talentos, enfim, tudo que diz respeito à pessoa que está sendo gerada no ventre materno. Mas não funciona desse jeito. É uma questão de dar prosseguimento às gerações, não é? Então, assim, o pai gera o filho gerará o seu filho, que por sua vez gerará o seu filho, e assim a vida prossegue. Então, Deus é o Criador, mas o homem é incapaz de criar a vida. O homem não consegue dar vida a si mesmo. Então, nenhum de nós, antes de nascer, decidiu onde nasceria, de que família faria parte. Não é assim que funciona. Então, o próprio fato de nós estarmos vivos, inclusive, agora, nesse instante, deve-se, não apenas o nascimento, como eu acabei de dizer, mas o fato de nós estarmos vivos cada dia, deve-se inteiramente à vontade de Deus. Como Ele decide, como Ele governa, como Ele decreta. Então, Deus nos deu o dom da vida. Amanhã, se Deus quiser, minha esposa estará completando mais um ano de vida. Alguns anos, alguns poucos anos atrás, né? Deus a trouxe à existência. Ela nem imaginava que me conheceria. Eu também não fazia ideia de que a conheceria. E Deus, cada manhã, a tem despertado. Cada manhã Deus a tem levado ao trabalho. Deus a tem trazido de volta para casa. Cada dia, né, cada noite, ela tem chegado em paz e segurança, graças a Deus. Tem cuidado das nossas filhas, tem cuidado do esposo, do marido que tem cuidado do lar. Então é assim, debaixo da direção de Deus, o que a minha esposa poderia fazer? Como ela comemorará mais um ano de vida sem levar em consideração cada detalhe de como Deus tem agido na sua vida? Nós temos que ter esse reconhecimento. Então, Deus é quem nos dá o suficiente, né, e necessário para nós continuarmos a viver. Tudo. O cristão sabe disso. Não, seria chover no molhado, né? Fala isso para o cristão. O cristão compreende que se Deus deu a vida, então Deus vai cuidar para que essa vida prossiga. E é claro que ele terá que trabalhar, terá que ganhar honestamente o seu dinheiro e assim por diante. Mas tudo quanto Deus diz é que eu nunca vou precisar ficar ansioso. É o que Jesus está colocando de maneira muito clara. Eu nunca vou precisar ficar ansioso ou preocupado com a possibilidade de faltar o que eu necessito para manter a minha vida. Não. Paulo enfatiza em Romanos 8:32, referindo-se a Jesus, e ele vai falar em relação a nós, como Deus tratou o seu filho e como trata a nós. Vamos ver o que está escrito lá em Romanos 8:32. Romanos 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio filho,
antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Muitíssimo claro. Deus Pai, que não poupou o seu próprio Filho, Deus Filho, Jesus Cristo, muito pelo contrário, decidiu entregá-lo, né, por nós. Então Paulo pergunta, não nos dará, aquele que fez mais, muito mais, não nos dará o menor, o menos, né? Aquilo que é inferior ao que foi maior, que é a vida do próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, o Filho. Então, se ele deu a própria vida, Deus Pai deu a vida do próprio Filho, para nos garantir não apenas uma vida de favores, uma vida de bênçãos, uma vida de muitas coisas que nós não merecemos. Então, além de nos dar a salvação, Paulo então pergunta, faz a comparação, avalie a maneira como Deus lida com as pessoas, a maneira como Deus lida com toda a criação. Ele não poupou o próprio Filho por cuidar, por amor ao seu povo, por cuidar para que a garantia da salvação seja estabelecida e assegurada, né, para a igreja. Então Paulo está dizendo, ele que fez o maior, aquilo que é mais, muito mais, não nos dará aquilo que é muito menor, que é menos? Exatamente isto que Jesus diz quando usa o exemplo das aves. Elas têm de encontrar o seu próprio alimento, é claro, mas é Deus quem providencia para elas. Ele cuida para que esse suprimento nunca lhes falte. A mesma coisa acontece com relação ao nosso corpo. Nosso corpo é uma dádiva de Deus. Nós deveríamos nos sentir felizes e certos nas mentes de que, de alguma forma, Deus vai providenciar os meios através dos quais os nossos corpos serão alimentados e vestidos. É o que está no texto, posto de maneira muito simples. A vida não é mais do que o alimento, o corpo não é mais do que as vestes, é o que Jesus pergunta. Então, nós todos sabemos que foi Deus quem nos proporcionou o dom da vida. Isso já ficou claro. De ser, né, da existência. Então, nunca deveria passar-se um dia na nossa vida sem que nós agradecêssemos a Deus pela dádiva, por esta dádiva maravilhosa, do alimento que está sobre a nossa mesa, da existência e a maravilha e prodígio que é o corpo humano, que a ciência explora e não esgota os detalhes da estrutura maravilhosa que é o corpo humano. Então, neste ensino, neste texto que nós acabamos de ler, Cristo tinha em mente a nossa incapacidade humana de compreender as nossas próprias limitações, assim como também a nossa incapacidade de saber quem nós somos do ponto de vista bíblico. O que a sua vida é e como ela deve ser vivida neste mundo, Cristo está colocando de maneira muito clara. Nós não temos condições de alcançar, a não ser a luz da palavra de Deus. Então esta incapacidade fica muito evidente quando Cristo chama a atenção dos seus discípulos e diz, não fiquem ansiosos, não fiquem demasiadamente preocupados, porque alguém, Deus o Pai, já está fazendo isto. Então este é o quinto e último ponto que nós vamos abordar aqui, amor. O cuidado de Deus para com cada um. Então, por favor, só para você anotar aí, se alguém interagir e disser alguma coisa ou fizer alguma pergunta, né? Se você fizer, a Márcia vai passar para mim aqui, tá bom? Cuidado de Deus para com cada um. Então, embora haja muitos cientistas por aí que tratam a nossa origem como um processo evolutivo, e aí, ao fazer isso, eles ignoram as nossas características pessoais, né? Nossa individualidade, a história de cada um, que cada um tem em particular, né?
Deus, ao contrário desta, eu chamaria de mediocridade, que encontra um campo muito fértil para viajar, ir longe eu não diria hipóteses, né? Mas nas ilações. As ilações. Viajar na maionese, usando um termo bem popular, não é? Então, o que eu chamo de mediocridade, que depende de muito mais fé, esta ideia de evolucionismo, do que a ideia de que Deus do nada criou todas as coisas e com particularidades. Vejam a maravilha que é você, sua pessoa, sua mente, suas características. Isso não vem naturalmente ou como resultado de uma evolução que surgiu do acaso, né, de um caos, de um Big Bang, ou seja lá o que for, chamem do que quiser, não é? Porque também existe o chamado evolucionismo criacionista, que vem mais para confundir mais do que para elucidar e para esclarecer. Deus, que fez o homem à sua imagem e semelhança, se interessa por ele e cuida dele. Deus tem propósitos para a nossa vida individualmente. Deus não trata só como uma coletividade, a humanidade inteira, não. Há propósitos específicos e nós podemos, cada um de nós pode estar certo, certíssimo, de que os propósitos que Deus tem para a minha vida, para a sua vida, vão ser colocados em execução. Porque Deus nunca falha. Porque os planos de Deus não são mudados. Deus não muda. Ele é perfeito. Mudaria se fosse imperfeito como nós somos. Nós mudamos os nossos planos. Deus não faz isto. Nada, nem ninguém é ou faz o que quer que seja contrariando os desígnios de Deus. Lá em Atos, no capítulo 2, a própria morte de Jesus é colocada como resultado de cumprimento dos desígnios de Deus. Faço questão de abrir aqui para a Márcia ler para nós. Macedo coloca, desde o início, Deus cuida da sua criação com toda a perfeição. Desde o início, exatamente, Macedo, exatamente. Então aqui, olha, no capítulo 2... Desculpe, no capítulo 3, né? No capítulo 3, no versículo 15, né? Deixa eu ver qual outro versículo mais aqui. Antes desse aqui também tem um outro que nós precisamos ler. Olha. O versículo 15 diz, de Sarte matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Mas há um outro versículo, que esse eu quero estar aqui no capítulo 3 e eu gostaria de chegar lá. Que o próprio Pedro diz que, de fato, Deus, Cristo foi morto conforme o decreto de Deus. No capítulo 2, é por isso que eu não estou achando aqui, né? No versículo 22 e 23, nos versículos 22 e 23. Leia para nós, por favor. Atos 2, 22 e 23. Atos 2, 22 e 23. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Só um minuto, amor. Eu quero destacar esta frase aí. Sendo este entregue, repita lá, por favor. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Aí, logo em seguida, vem a responsabilização dos atos daqueles que o mataram. Veja lá. Vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquo. Ok. Se Deus não tivesse planejado a própria morte na pessoa do filho, isso não teria acontecido. É o que está no texto. Desígnio e presciência de Deus. Não é? Entretanto, nós não devemos ser irresponsáveis
concluindo que, já que Deus decidiu e vai acontecer mesmo, então não importa o que eu faça. Ele, Pedro, usado por Deus, responsabiliza os homens pelos seus atos. Então, embora a vontade de Deus jamais possa ser contrariada, seus desígnios, seus decretos, Deus usa as minhas atitudes, as minhas decisões, tudo quanto eu faço, e Ele usa para levar a efeito os seus decretos. Decretos esses que incluem os detalhes. Uma palavra que eu digo, uma atitude que eu tomo, tudo está dentro de um projeto que está muito além da minha medíocre compreensão. Então, o Senhor nos trata, repito, já disse antes, vou repetir aqui, nos trata como indivíduos. E Ele está se ocupando de cada detalhe da nossa vida. Foi assim no ministério de Jesus e é assim com cada ser humano, embora Deus também se ocupe de coisas que todos nós temos em comum, como o ar que nós respiramos, não são só os crentes, os privilegiados, né? O ar que nós respiramos, a chuva que cai, o sol, os frutos da terra, mas Deus nunca, negligencia os detalhes que fazem parte da história de cada um de nós. Então pense naquele dentinho de leite do bebê que caiu. Não estava no decreto de Deus? Porque acontece com todo bebê? Estava no propósito de Deus, aquele dia, aquela hora, aquele dentinho de leite. Não é? Então, não o outro dentinho de leite, mas aquele, naquele dia, naquela hora. Aquela noite de sono que eu tive, que você teve. As pessoas que eu encontrei ao longo do dia, que você encontrou. O amor que eu conheci, né? As pessoas que eu encontrei ao longo da minha vida, que fiz amizade, né? Que fizeram parte da minha história, o trabalho que eu conquistei, o cuidado de Deus quando eu adoeci, o consolo de Deus quando eu perdi alguém, o futuro que eu ainda não conheci. E por aí vai. Deus nos trata assim. Ninguém foge a este cuidado de Deus detalhadamente. Ninguém. Todo ser humano. A igreja de um modo muitíssimo particular. É o próprio Deus. Amor, se você também quiser dizer alguma coisa, viu? É só você me interromper, tá? Não tem problema. Então é o próprio Deus quem nos propicia a vida, bem como nos dá o corpo em que nós vivemos. Então Ele dá o corpo, Ele também tira o corpo, né? Então Ele dá, ou então pode colocar de maneira inversa, Ele dá o espírito e Ele também tira o espírito, não é? Quando a gente volta para casa, quando a gente vai embora. Então o que Deus pretende para cada um de nós, não tenha dúvida, será cumprido. Deus jamais vai deixar inacabada qualquer obra que Ele tenha começado. Independente da minha ansiedade, esse é o ponto, das minhas preocupações, Deus fará o que determinou. Então Jesus diz, não fiquem ansiosos. Deus está cuidando de tudo. Não fiquem ansiosos. E ainda mais, Jesus ainda faz uma comparação. Ele coloca assim, quem vive ansioso é quem não conhece a Deus. Quem não crê em Cristo. Jesus coloca isso lá na frente, não é? Porque ele diz, os gentios é que fazem estas coisas. Então, nós, quando ele fala de gentios, está falando de pessoas que deram as costas para Deus e não querem saber. Não creem em Deus. Hoje tem gente se gabando por não crer em Deus. Pode se gabar à vontade hoje. Quando estiver na presença dele, eu não sei como é que esse povo vai agir. Não sei mesmo. Acho que vai ser... Acho não. Certamente será muito complicado e muito difícil. Encontrar alguém em quem nunca acreditou, em quem nunca creu. E há pessoas que morrem, né, nesse ateísmo
E os que ficam vivos é impressionante que digam assim, falam, né, sobre os que já foram. Agora ele foi fulano ou fulana foi recebido lá no céu. É mais uma estrelinha brilhando lá no céu. De onde vêm essas ideias de que a vida continua para aquele que não cria em Deus e morreu? O Ismael pergunta assim, existe o livre-arbítrio? Nós estamos no controle? A expressão livre-arbítrio confunde, não é? Na realidade, ela é extremamente imprópria, porque ela exclui o poder que Deus tem de controlar todas as ações dos homens. É como se o ser humano, pelo menos é o entendimento do chamado livre-arbítrio, de que o ser humano tem poder para decidir o que quer ser e fazer. E todos nós sabemos que se Deus não quiser que eu viva amanhã, eu não vou viver. Onde está então o meu livre-arbítrio? Se Deus não quiser que eu passe dos 57 anos, eu não vou passar. Se Deus não quiser que eu tenha um filho, eu não terei. Se Deus não quiser que eu chegue a um destino numa determinada viagem, vou falar disso aqui, eu não chegarei. Se Deus não quiser que eu tenha e seja, eu não serei e não terei, isso é fato. Eu não tenho domínio sobre a minha vida. Quem é o homem que tem domínio sobre a sua vida? Então, livre-arbítrio é um engodo. Né? É um engodo. A intenção parece ser muito boa. É por isso que os reformados usam a expressão livre agência, em vez de utilizar a expressão livre arbítrio. Então usam a expressão livre agência, porque embora Deus governe tudo, no texto que a Márcia acabou de ler, Deus não deixa de tratar o ser humano como responsável pelos seus atos. Entender isso é uma outra história, viu, Ismael? Aí é como querer que não estou dizendo que é o que você pensa, é óbvio. Mas é como um bebê no nosso colo que está ali sendo cuidado por nós, recebendo alimento, vestes, cuidado, banhozinho, né, direitinho, tudo na hora certa. E, ao mesmo tempo, você dizer que ele é livre para decidir sobre quem ele quer ser, o que ele quer fazer, etc. Não funciona dessa forma. Aí, então, vai explicar para o bebê que ele depende de você em tudo. Tenta fazer isso. A cabecinha de um bebê jamais vai assimilar isso. Assim somos nós em relação a Deus. Não adianta querer entender como Deus faz essas coisas. Eu não quero entender, não posso entender, não vou entender, e isto não me perturba. Não, pelo contrário. Tenho paz em saber que o amanhã está entregue nas mãos do Senhor. Então não depende de quem quer ou de quem corre, diz a Escritura, Paulo aos Romanos capítulo 8, mas de Deus levar a efeito a sua vontade. Está lá em Romanos capítulo 9, viu? Dá uma lida lá que fala muito sobre isto, abordando sobre Jacó, Esaú e tal. Bom, espero ter respondido sua pergunta, Ismael. Se não puder responder aqui, respondo pessoalmente na igreja, tá bom? Sendo assim, meus irmãos, voltando lá à questão da ansiedade e lembrando que Deus nos manda viver tranquilos, através do que Jesus está dizendo, nós nunca deveríamos ficar ansiosos por causa da nossa vida, por causa do nosso sustento e com relação ao nosso futuro. Jamais. Existe em nós uma grande tendência para preocupação exagerada com detalhes, dos quais Deus já está se ocupando em cada fração de segundo. Tudo está devidamente no seu lugar. Tudo. Nada a gente vê o mundo numa situação de confusão, guerra aqui, guerra ali, marginais soltos, agindo como se estivessem livres para fazer as maldades e as atrocidades que fazem, como se Deus não estivesse vendo nada disto. Mas Deus está no controle. Nós nos preocupamos, e ponho aqui curiosamente no próximo parágrafo, se o assaltante vai entrar na nossa casa, se nós vamos conseguir chegar ao destino quando viajamos, né, ou mesmo quando saímos para o trabalho,
se o ente querido distante de nós está vivendo seguro, bem protegido ou não, se devemos entrar naquele avião ou não devemos, se vai chover muito, se vai chover pouco, se vai haver clima para o nosso passeio, se não haverá, quais serão os resultados dos exames médicos que eu fiz ou que eu farei, e tantas outras coisas que certamente vocês vão acrescentar a esta lista pequena que eu acabei de fazer aqui. Nós temos a tendência de nos preocuparmos com coisas que estão fora da nossa alçada. Eu tenho a minha mãezinha a 1.340 quilômetros daqui, que providencialmente faz aniversário também amanhã, se Deus quiser, né? E eu tenho paz, porque não apenas as minhas irmãs estão lá cuidando dela, mas Deus sobretudo. E é claro, vai chegar um momento em que ou ela vai ficar sem mim, ou eu vou ficar sem ela, porque nós vamos para casa. Vamos deixar o mundo. Mas isso deve ser motivo de ansiedade, de preocupação? Não, porque este é o ciclo natural da vida. O homem nasce, vive e morre. E ninguém deve ficar ansioso. Quando vai ser? Como vai ser? Eu já estou tão doente, eu já não consigo mais fazer tanta coisa, eu já fui tão bem, eu já fiz tanta coisa, minha vida já foi tão melhor, agora estou aí, não consigo enxergar direito, não consigo ouvir direito, não consigo andar direito, não consigo me equilibrar direito. Mas Salomão já dizia isso em Eclesiastes, quando discorre sobre a idade, sobre a velhice. Antes ele diz assim, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias dos quais diga não tenho neles prazer. Eclesiastes 12, né? Eclesiastes 12, só confere para mim, por favor, amor. Eclesiastes 12 lá. E aí depois ele vai descrever a velhice, o cansaço, né? A dificuldade para enxergar, até a dificuldade para falar, gente. Falta aquele vigor, aquela força, né? Então começam as ites, né? As artrites, as oses, né? As artroses, aí começam um monte de coisas que vêm agregando, né? Com o tempo, com o cansaço, o organismo vai se cansando mesmo, né? Com o tempo. Mas o ânimo e o vigor espiritual não, porque nós não vivemos ansiosos, nós não ficamos preocupados demasiadamente, intensamente, porque nós sabemos que Deus está cuidando de nós e continuará cuidando. Então, o que eu citei aqui nesta minha pequena lista é só um exemplo de como nós somos nós somos pendentes para a ansiedade e nos esquecemos de que Deus está realmente cuidando de cada um. Então, Eclesiastes 12, né? Você viu lá para mim, por favor? Eclesiastes 12. Eclesiastes 12 é o último capítulo de Eclesiastes. Muito bem. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Só estou querendo confirmar, porque antes de passar para frente aqui... Isso, 12. E aí vai, para que você possa ler na sua Bíblia, tá? E mais adiante vai discorrer sobre a velhice, não é? Então, não há dúvidas, meus irmãos, de que nós devemos ser zelosos, não. Agindo com prudência, todas as áreas da nossa vida, mas nós não devemos esquecer que a causa final de tudo que acontece na nossa vida é a vontade soberana do nosso Deus. Ismael deu um feedback para ele? Sim, agradeceu. Deus abençoe. Ok, Ismael. Deus abençoe. Celso Couto deu parabéns para sua mãe. Obrigado, Celso. Muito bem. Em Hebreus 11, nós temos a conhecida galeria dos heróis da fé. Está lá, homens extraordinários. Eu desapareço diante daqueles homens lá. Mas eles não se envolveram com este mundo. Eles não desviaram seus olhos de Deus, não. E nós vemos que o que possibilitou aqueles homens alcançar as suas vitórias foi a confiança que eles depositaram no Senhor. Eles criam que aquele que fez com que eles viessem à existência,
que tinha um propósito para a sua vida, não os deixaria, não os abandonaria, não os entregaria ao acaso ou à própria sorte, não. Alguém poderia ironicamente dizer assim, mas eles morreram de um modo muito drástico. Está lá muito no finalzinho do capítulo 11, não foram todos, né? Mas homens brilhantes, gigantes na fé, tiveram finais trágicos. Mas não é o final da vida destes homens que deve ser enfatizado, mas o modo como eles viveram. Isso deve ser enfatizado. Porque, meus irmãos e irmãs, morte mais cruel e terrível do que a de Jesus jamais existiu e jamais haverá. Por que razão? Porque ele é Deus, perfeito, nunca pecou, nunca cometeu uma injustiça, mas morreu tragicamente, pendurado numa cruz. Os mortais, limitados, miseráveis, pecadores como nós, vamos ficar ansiosos por uma situação que nos acomete de enfermidade, uma tragédia que de repente invade a nossa casa, vamos ficar ansiosos por isto? Não, não. Nós vamos entender como o apóstolo Paulo entendeu e dizer por fim, Senhor, graças sejam dadas a Ti. O apóstolo Paulo ordena em tudo dai graças. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Muito bem. Deus não está interessado que nós compreendamos o que Ele está fazendo. Que isso fique claro. Deus apenas ordena que nós tenhamos fé, mesmo quando nós estamos experimentando dissabores na nossa vida. Basta lembrar daquele texto que já foi citado, aquele que não poupou seu próprio filho, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? E tem mais, vamos ver o que está escrito em relação a Jesus, lá no capítulo 2, de 5 a 11. A morte de Cristo foi trágica, sua vida foi extraordinária neste mundo. E o que veio depois está no texto. Vamos ouvir. Filipenses 2, 5 a 11. Filipenses capítulo 2, 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando Jesus veio ao mundo, os seus olhos não se desviaram da vontade do Pai em nenhum momento. Os nossos desviam do que está escrito, do que é ordenado. Nós arranjamos desculpas. Eu não vou citar exemplo não, porque alguém poderá pensar assim, pois pastor, está pensando em mim. Não, estou pensando em A e B. Mas nós arranjamos desculpas para as nossas limitações, para esses desvios que nós temos, o olhar que deveria estar centrado e concentrado em Cristo, em Deus, se desvia facilmente, como os olhos de Pedro se desviaram ao ver aquelas ondas turbulentas, né? E aí então começou a afundar. Por isso, meus irmãos, a vida de muita gente está sempre como Pedro, afundando, porque desvia o olhar com muita facilidade do propósito da sua existência. Jesus nunca fez isso. Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, Jesus tinha isto nos seus olhos. Propósito da sua vinda ao mundo, salvar o pecador, reassumir a sua glória. Jesus nunca perdeu de vista a vontade do Pai, nunca. Então nós precisamos lembrar que assim também Deus tem preparado para todos os homens algum projeto.
Eu não falei de salvação. Deus tem preparado para os seus filhos aquilo que a mente humana é incapaz de alcançar. Então nós devemos, como esses homens de Hebreus 11, aprender a viver pela fé, meus irmãos, confiando em Deus e nunca em nós mesmos. Por quê? Pedro vai responder lá no capítulo 5, no versículo 7. 1 de Pedro 5, 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Por que eu não devo viver ansioso? Porque Deus tem cuidado de mim. Né? Então essa é a razão por que eu não devo viver ansioso. Agora eu vou concluir. Estamos caminhando para o final, dizendo o seguinte: todos nós somos conhecidos por Deus, um por um, e estamos em estado de relação pessoal com o Senhor. Nós sabemos que Deus conhece tudo e cuida de todos. Nós também sabemos que Ele é quem nos dá o alimento, sustento necessário, Ele é quem nos guia pela jornada, longa jornada ou curta deste mundo, até que o seu propósito para a nossa vida esteja final e completamente consumado. Então, diante disto, Jesus diz: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Meditemos todos os dias sobre estes princípios fundamentais e vamos extrair deles as lições que devem orientar a nossa vida cristã sempre. No momento em que nós fizermos assim, meus irmãos, desaparecerão os nossos medos, as nossas aflições e angústias, as nossas preocupações, a nossa ansiedade vai para longe e, como um filho do nosso Pai Celestial, nós caminharemos em paz e serenidade na direção do nosso lar eterno. Alguém pode ver Jesus ansioso e imaginar Jesus ansioso? Por que não? Porque Jesus nunca viveu ansioso? Porque ele conhecia muito bem o Pai. Porque os homens que são relacionados em Hebreus não viveram ansiosos? Porque eles conheciam muito bem o Pai. Que Deus, por misericórdia e graça, nos abençoe, nos dê paz e tire do nosso coração e da nossa mente qualquer resquício de ansiedade que possa ser encontrado lá. Amém. Amém. Eu pensei num hino. Não sei se dá tempo de cantar. Dá. Antes de terminar, podemos cantar. Deus cuidará de ti. Acho que tem. Está está aí no Novo Cântico, no número 165, se alguém puder colocar a letra aí. Cuidado divino. Não desanime, não. Deus proverá. Deus velará por ti. Com suas asas te cobrirá. Deus velará por ti. Vamos cantar então. Deus proverá, Deus velará por ti, com suas asas te cobrirá, Deus velará por ti, Deus cuidará.
cuidará, está cuidando de cada um de nós. Vamos orar. Amor, faz esta oração final, por favor. Senhor amado, nosso Deus, te agradecemos por tua palavra, Pai. Obrigada porque, Deus, o Senhor fala conosco através dela e nós temos livre acesso a ela, Senhor Deus. Obrigada por ser tão maravilhoso nas nossas vidas, Deus bondoso, Pai bondoso, como acabamos de cantar, Deus que cuida de nós em cada detalhe da nossa vida e nada, absolutamente nada foge do teu controle, Senhor, e por isso descansamos em Ti, confiamos, ó Deus, descansamos o nosso coração, rogamos que pela Tua misericórdia o Senhor nos ajude a nunca andar ansioso na nossa vida, preocupado, desesperado, ó Deus, porque em Ti nós temos a solução para tudo. E, ó Deus, nada, como acabamos de dizer, foge do controle das Tuas mãos, ó Deus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é Deus bondoso, amoroso, o nosso Pai amado. Abençoa-nos, ó Deus, nesse restante de semana. Abençoe cada família, Deus, que esteve conosco nesta noite, ouvindo, participando, ó Deus, desse estudo. Complete a Tua palavra em nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Muito bem, gente. Então, aqui nós nos despedimos. E aí eu quero, então, dar boa noite a todos no sentido de desejar um bom descanso. Claudemir, Dona Zilda, Beth, Dona Alvina, Lisbeth, Presbítero Osmar e Ângela, Luzia, minha sogra, Celso Couto, Macedo, a Cátia, sua esposa também, a Neire, Dona Irene, Noel, Elaine, Sidó, Cariane, Ismael e Ana, Joaninha, Wanda e Paulo, Gabi, Dona Maria de Jesus, Neuza Longato, Rubinho, lá da Vila Industrial, Mirtes, lá de Pederneiras, Pedrinho, Pedro Henrique, nosso amigo, Simone Matano, Patrícia Alvarenga, Renata Cardoso, Valdir Nascimento, Leandro Mariano, Presbítero Garmes e Lídia, Dona Marta e seu Joel, Rosa Ferreira, Ivete Alves, Lice Meirelles, Liciane, quanto tempo? Presbítero Robson Quadros, Dona Naíra e seu João Costa. E duas participações que apareceram agora do Claudemir, lembrando de Abacuque 3,17, todavia eu me alegro no Senhor. Ainda que a figueira não deu seu fruto. Dá pra gente cantar esse cântico. É verdade. Exulto no Deus da minha salvação. E o Macedo, que a verdadeira liberdade é fazer a vontade do Pai, Ele nos provém de tudo. Isaías, Jesus disse isso, né? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Gente, Deus abençoe a todos. Domingo, como eu falei, os irmãos aqui da igreja se preparem para a escola dominical, evangelismo e o almoço comunitário. O Deus Junta quiser. Panela abençoado, todos. E à noite o presbítero Bonora lembra que ele vai levar um lanche lá por causa, aquele tradicional, né? Lanche, como é que é? O lanche de pernil, ele vai levar o bolo e eu falei que eu vou levar a vela. Porque é o nosso aniversário, né? É o isso meu aí. e o dele. Então eu falei, se eu levo o bolo, eu levo a vela, seu Bonora. Deus abençoe a todos. Até breve, meus irmãos. Até breve.